Olá pessoal, boa noite. Hoje converso com o Henrique Tasca. Vamos falar de treinamento mental. Como vocês já viram essa semana no perfil, no podcast de hoje, o meu coach Luciano Alves já colocou alguma coisa sobre esse assunto. Oi Humberto, conhece essa camiseta? Viu? Ela tá comigo. E aí tô esperando o Henrico Tasca, que vai conversar com a gente. Ele também que é atleta de beach tênis, tá retornando. Ele me contou que teve uns pequenos contratempos, teve que fazer uma cirurgia, mas como quase todos que eu converso por aqui, além de profissionais, o povo se movimenta. Então vamos esperar aí ele entrar. E aí, Humberto, como foi você e a Pri lá no Espírito Santo? Pessoal, e eu adoro a minha também, Humberto. Aliás, estava com ela ontem. Olá, pessoal, tô aguardando o Henrico. Vamos falar de treinamento mental e aproveitando, né, enquanto o pessoal não entra, enquanto o Henrique não chega, no dia 4 de abril... Oi, Mayra, tudo bom? No dia 4 de abril, vamos fazer um treinamento de umas 2 horas, no treinamento fechado para os participantes do Clube do Movimento. Dei uma engasgada aqui. Para os participantes do Clube do Movimento e também para aqueles que participaram do Aquacamp, que eu, junto com 2 assessorias, o Igor Russi e MF Assessoria Aquática, promovemos em Piracicaba, São Paulo. Então, quem participou do Aquacamp e quem está aqui comigo no Clube do Movimento, que é muito fácil, é só ir no meu site, acessar o clube, fazer o cadastro, é gratuito. Você já está cadastrado no Clube do Movimento. Aí você pode estar concorrendo não, né? Participando desse treinamento que o Henrico vai fazer aqui junto com o Movimento Esporte Conecta. Vamos conhecer o Henrico, ele já entrou aqui, vou chamar ele. Parabéns, Humberto. Muito bacana. Enquanto a galera não tava entrando, tava conversando com meu amigo aqui do Rio, o ultraquático que foi a Pri, lá do Rio também, Magalhães, ambos navegantes, foi em terceiro lugar. Henrico, a tua câmera tá virada. Boa noite, Edson, ou Brito. Oi, tudo bom? Consegui virar. Eu tava tentando, eu apertava e não tava indo. Que e aí, bom que deu bem? certo. Tudo jóia, e com você? Tudo bem, bem-vindo. Obrigado. Olha só que massa, agora tá tudo ajustado. Não foi bom, sabe, porque você demorou um pouquinho para entrar e eu tô com uma camiseta justamente do amigo meu que entrou aí na live. Que ótimo. Ele vê que eu uso. Aqui uma camiseta aqui quando ele e a filha dele fizeram uma raia. Ele e a filha dele, é Humberto Sampaio, lá do Rio, ele e a filha dele fizeram 16 quilômetros lá na Ilha Grande. E aí a gente comprou para apoiar. Legal. Eu, na verdade, não entrei antes porque não apareceu para mim, tá? Eu quase te liguei, falei, Ale, você não vai entrar? Fiquei desesperado, quando ativei a notificação, não veio para mim, eu ficava atualizando tua página, fiquei até preocupado. Bom, mas agora estamos aqui, aos poucos eu tô vendo que a galera tá entrando. Muito bem-vindos, pessoal. Eu já falei, mas vou falar de novo. Então, esse é o Henrico Tasca, né? Ô, Henrico, é com 2 T's porque é bom ou é 2 T's porque ou é teu nome mesmo com 2 T's? Porque eu não consegui colocar o Henrico Tasca, que já tem algum italiano em algum lugar que colocou. Entendi. E aí eu precisei dar uma mexida aí. E aí eu tenho uns amigos, né, da numerologia, eu falei, vê se isso aí não vai me prejudicar, né? Aí um deles falou assim, rapaz, você fez a melhor mudança que você podia fazer. Eu falei, então tá bom. Então eu segui em frente. Então tá bom. Eu dei uma olhadinha. Que está aqui com a gente, ele que
daqui umas 2 semanas vai estar ministrando aí um pouco mais de palestra, né? Meio mix de palestra com treinamento, são 2 horinhas aí para ele falar de treinamento mental, algumas dicas aí, orientações para gente que gosta de competição e sempre bate, né, aquela ansiedade. Não serve só para isso, ele vai dar um spoiler aqui agora, mas para todos vocês que já quiserem aí se adiantar, no dia 4 de maio, das 19h30 às 21h30, um treinamento fechado para aqueles se inscreverem. A inscrição, o link já está lá no meu site, movimentoesporteconecta.com.br. Apenas R$ 57,00, né, Henrique? Um preço aí que a gente fez joinha promocional para vocês estarem lá com a gente, mas tem só um detalhezinho. Vocês têm que fazer parte do Clube do Movimento. É um acesso no meu site, lá acesse o clube, faz um pré-cadastro de forma gratuita, ou você que já estava lá comigo, com a galera toda do Movimento Esporte Conecta com a Camp, que aconteceu em março desse ano. Então é muito fácil e a gente espera vocês, né, Henrico? É isso aí, vai ser bem legal, assim. Eu sou o tipo de pessoa, Ale, que eu não gosto de ficar segurando conteúdo, sabe? Então, quando a pessoa me pergunta, eu falo, assim, eu fico imaginando o que eu puder fazer para contribuir. Eu tive um professor na faculdade que falou assim para mim não, né, para nós alunos, falou assim, poxa, é dividindo que se multiplica. Então, eu estou dividindo o meu conhecimento com vocês. Então, eu não estou dividindo só com você, Ale, eu estou dividindo com toda a sua audiência, né? Inclusive, eu queria mandar um beijo a todos, né? Um abraço a todos que estiverem aí nos acompanhando. Agradecer de antemão, né, Ale, por ter me convidado. E também vocês por estarem aí, né? Alguns estão pegando aqui ao vivo e alguns vão pegar... Vai ter reprise? Vai ficar gravada, então, depois eu lanço no YouTube, porque hoje a gente está com uma concorrência enorme, né, Henrico? Não é mais como na época da pandemia que a gente tinha tempo para ficar vendo um monte de live. Agora a galera vê gravada, então já nem me preocupo muito com isso. Mas temos a minha amiga Mayra, lá de Portugal, que está aqui com a gente, ela que é parceira por aqui também. Que legal. A Valéria, que participou do Aquacamp. Val, você entrou depois, mas você tem direito a participar do treinamento com o Henrico, e a inscrição está lá no site. E vamos lá, vamos falar um pouquinho do Henrico, né? O Henrico, quem é você antes de ser aquele que vai ser o nosso instrutor? Legal, maravilha. Eu queria, antes de mais nada, mandar um abraço aí pro Brito, que tá mandando um abração, irmão. Não sei se ele também é irmão da ordem, mas se sim, um grande abraço para você, querido. Eu, na verdade, eu sou professor de educação física, né? Eu terminei minha faculdade em 2008. E eu não de fato entrei assim que eu saí da faculdade trabalhando no esporte. Eu comecei com acampamento, né? Eu gostava de trabalhar com acampamento, como monitoria e tudo mais, que eu fiz isso também desde o meu primeiro ano de faculdade. Estava bem engajado. Enfim, aí eu falei assim, poxa, eu preciso fazer alguma outra coisa, porque só isso não está sendo legal e eu queria ser pai, né? Então, assim, eu pensei, poxa, sendo pai, mas minha mãe é enfermeira. Então, eu lembro que datas comemorativas, né? Tipo, Dia dos Pais, das Mães, Natal, isso, aquilo. Eu sabia que um Natal eu passava com ela e um Natal não. Um Dia das Mães sim ou não. Eu falava, poxa, eu não sei se é isso que eu quero ainda bem pra vida. Eu amo o que eu faço, eu me divirto, mas acho que ainda não é isso, né? E aí foi passando um processo da vida, eu falei, poxa, eu preciso me descobrir. E aí eu acabei passando pelo processo de coaching, né? Como cliente. O primeiro foi uma imersão, onde tinha, assim, o meu primeiro treinamento tinha 300 pessoas, assim, depois fui aumentando, fui refazendo, né, reciclando, porque é como se fosse ler um livro mais uma vez, né? E aí eu fiz aí eu fiz outro, aí cada vez também aumentando o número de participantes, eu falei, eu quero agora um menorzinho. Aí eu fui pro coaching em grupo, aí eu fui pro coaching em dupla, fiz um coaching sozinho, eu falei, eu acho que é isso que eu quero. Eu quero ajudar as pessoas dessa forma, acho que é bem isso. E aí eu, durante esse meu período da minha formação, conversando com o meu treinador, e aí ele falou assim, poxa, você percebeu a importância da inteligência emocional nas diferentes áreas da nossa vida? E você sabe aonde você vai atuar? Porque eu gosto de falar o seguinte, Ale, quando você pensa, para ficar didático aqui, né? Quando a gente tem um médico que ele está no período de formação dele, ele estuda um pouco de cada especialidade, né? Mas ele não se aprofunda. Aí quando ele termina,
a faculdade, né? E, enfim, ele vai começar a atender ou fazer a residência e tudo mais, ele também faz o período de estágio. Mas o que eu quero dizer com isso? A inteligência emocional é como se fosse um médico clínico geral quando ele começa a atender. Ele conhece um pouquinho de cada área. E aí ele vai perceber, dependendo do que está acontecendo com você, ele vai te encaminhar para um especialista. Pode ser para um cardiologista, pode ser para um endocrinologista, para um dermatologista, enfim. No coaching é assim também. Então, um coach de inteligência emocional, ele conhece um pouco de todas as áreas da vida. E aí alguns se aprofundam em outras áreas. E aonde eu optei escolher, ela é meio engraçada porque ela é como se fosse duas ao mesmo tempo. Se eu estou falando de um atleta profissional independente da modalidade esportiva dele, é a profissão dele, entendeu? Não é um esporte como só um lazer, dependendo do nível, né? Se é um atleta profissional, é a carreira dele. É como se eu fosse um coach de carreira e também voltado para o esporte, né? Então é mais ou menos isso aí que eu fico pensando. Aí o meu treinador falou assim, poxa, você já parou para perceber, se você pegar dois lutadores, né, dois atletas, enfim, que eles vão se enfrentar com as mesmas características, mesma hora de treino, isso, aquilo, na hora da competição, quem vence um ou outro? Aí você fala, poxa, aquele que estiver mais forte mentalmente. E aí eu pensei assim, o que é ser forte mentalmente, né? Primeira coisa, o bacana é o quê? É você identificar que a gente tem, né, o cérebro tem dois hemisférios, direito e esquerdo, onde um deles é responsável pela parte racional e o outro pela parte emocional. Então, por mais que você saiba lidar com tudo que está acontecendo ali por conhecimento, vai ter um determinado momento que você vai fraquejar. Por quê? Por não dominar aquela emoção. Primeiro, tem gente que não sabe identificar qual que é o sentimento que está tendo. Ela fala, estou com uma sensação estranha. O que que é? Eu não sei se eu estou nervoso, eu não sei se eu estou ansioso, eu não sei se eu estou com medo, eu não sei. Então a pessoa nem sabe identificar isso daí, então isso não é muito bom, entendeu? Então, aí eu comecei a estudar essas questões da inteligência emocional e falei, cara, é isso que eu vou fazer. Só que aí eu comecei no tênis, com um colega meu, eu peguei e falei assim, ele chama William, né, William Coelho, hoje ele tá no tênis, esqueci o nome da cidade que ele votou, mas na época ele tava aqui em Vinhedo. Aí eu peguei e falei assim, William, quais são as maiores dificuldades dos seus atletas no tênis, né? Aí ele começou a trazer para mim, eu falei, cara, eu consigo te ajudar com isso. E aí eu comecei no tênis. E nesse período que eu estava atendendo alguns atletas, o meu pai mora nos Estados Unidos, ele pegou e falou assim, filhão, achei um cara que podia te ajudar. Aí eu falei, puxa pai, pior que eu já fiz tanto curso agora, né? Eu gostaria de colocar em prática primeiro o que eu aprendi, porque senão eu fico fazendo curso e não coloco em prática, né? Aí ele falou, não, mas esse você precisa conhecer. Acaba o curso desse cara, aí você pratica bastante, né? Eu falei, tá bom, pai. Tá, vai, manda aí, né? Aí ele mandou o Dr. Patrick Com pra mim, né? O cara da Flórida, um PhD da Flórida, que é o meu mentor. E aí quando eu olhei as coisas que ele tava falando, eu falei, caramba, pai, eu não sei nada do que esse cara tá falando, né? Não por estar em inglês, porque eu não tava conhecendo. Eu falei, não é assim que eu falei, tá tudo muito estranho. Eu falei, bom, vamos fazer esse curso então, né? Porque é aquela coisa, se eu não sei muita coisa do que tá ali, é coisa boa. Exatamente, tem muita coisa a explorar ainda que os cursos que você tinha feito não deu certo. Exatamente, então eu gosto de ponderar como se fosse assim. Eu acho que o que eu aprendi com ele é 80% que eu não tinha aprendido, porque um curso de coaching aqui era parecido com outro dali, que era parecido com outro ali, mas nada relacionado à condução dele, a forma que ele conduzia. E aí eu cheguei para ele e falei assim, primeiro quando eu fui fazer o curso, ele ficou surpreso, porque ele falou assim, Henrico, você é o primeiro brasileiro a fazer meu curso. Ele falou, eu tenho gente espalhada no mundo inteiro que fez o meu curso e está disseminando a informação e tal, mas você é o primeiro. Ele falou, eu tenho gente na Colômbia, tenho gente no Peru, tenho gente na Argentina, mas no Brasil você é o primeiro. Foi aí que eu falei, caramba, eu acho que vai dar bom, né? Se você for parar... Acho que valeu a indicação do meu pai, né? Valeu a pena ouvir meu pai. Então, eu falei, cara, é isso, né? E aí eu cheguei pro meu mentor e falei assim, eu chamo ele de Doc, né? Eu falei, ô Doc, a forma que você tá falando não é exatamente do jeito que eu aprendi aqui. Aí ele falou, tá, o que você aprendeu aí? Qual que é a questão? O coach, vamos só dar os pingos nos is aqui, Ale. A palavra coach, que termina com CH, é o profissional. Sim. E coaching, com ING no final, é o tal do processo ou o que você faz com a pessoa, onde quando você faz algumas perguntas para identificar o que está acontecendo.
Então, só para ficar claro, porque às vezes eu vou falar o coaching, a pessoa pode ser que fique confusa, né? Então, vamos trazer aí à tona o que é o quê. Então, beleza. Então, o que acontece? Eu cheguei para ele e falei assim, você tá me mostrando algumas coisas que não é do jeito que eu aprendi. Aí ele falou, tá, qual que é o jeito que você aprendeu? Eu falei, então vamos fazer o seguinte, os meus treinadores aqui no Brasil falaram que pegaram as informações de vocês aí nos Estados Unidos, que o coaching é assim. Aí ele falou assim, ué, mas eu sou daqui dos Estados Unidos e eu não faço desse jeito. Aí eu falei, pronto. E agora, né? Porque qual que é a questão? Vamos imaginar assim, porque tinha um momento que ele falava assim, um exemplo, tinha um atleta que chegava e falava assim, nossa, eu fico preocupado com que as pessoas que estão ou na arquibancada, ou que estão em casa assistindo, ou isso e aquilo, eu fico preocupado com o que essas pessoas vão pensar. E aí ele fez assim a pergunta para mim, o que você faria nesse momento, Henrico? Aí eu comecei a pensar num monte de pergunta e fazer. Ele falou, nossa, por que você não fala pro seu atleta assim, ó, viu, para de pensar sobre isso. Primeiro, porque você tem bola de cristal para imaginar o que as pessoas, ou ler a mente das pessoas? Não. Aí eu falei assim, mas Doc, você tá falando para eu fazer uma coisa tipo, para. Falei, aqui a gente não fala para, porque o coaching em si só faz perguntas, né? Aí ele pegou e falou assim, então, o que a gente faz é como se fosse uma mentoria. As perguntas você faz para identificar o que está acontecendo. Aí você usa essa base do coaching que você está usando. Só que agora, quando você já entende o que está acontecendo, você não vai mais fazer pergunta como você fazia aí no Brasil. A partir de agora, você vai falar, fulano, faz isso, 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 isso. O que você puser em prática, você vai ter um resultado completamente diferente do que você está tendo. Aí eu falei, caramba, aí eu tô traindo, né, o meu diploma aqui. É como se você for ver, vai tudo contra os meus valores, tudo aquilo que eu aprendi, né? Aí ele falou, então, se acostuma. Então demorou um tempo para eu me acostumar para chegar para um atleta e falar, ó, faz o que eu tô te falando que vai dar certo. Eu falei, como é que vai dar certo? Ele falou assim, Henrico, na época que eu fiz o curso, foi em 2019, ele falou assim, eu tenho mais de 35 anos de experiência no que eu tô fazendo. Eu atendo atletas de crianças até as pessoas mais velhas que você imaginar que praticam esporte, desde, assim, da base até os profissionais. Essas estratégias, eu mudo uma coisinha, mas é quase nada. É isso, aquilo. Ele falou, faz o que eu tô te falando, que os seus atletas vão ter resultado e vai dar bom para você. Tá bom. Sabe aquela coisa, acredita no processo e vai? Pois é. Porque você só para entender aí, antes de você fazer esse curso, você já estava praticando com alguns atletas, né? O que você tinha aprendido da maneira tradicional, vamos dizer assim. Isso. Aí eu usava só a inteligência emocional, entendeu? Tá. Porque a linha de raciocínio é assim, vamos parar para pensar. O meu treinador aqui no Brasil, o Polozzi, quem fez o treinamento com ele, que deu o treinamento para ele, ele chama Paulo Vieira. Já ouviu falar no Paulo Vieira? Já, então, já li. O Paulo Vieira, ele modela extremamente Anthony Robbins. Então, o que o meu treinador, o Polozzi, fazia? Ele modelava Paulo Vieira e Polozzi, e Anthony Robbins. Aí eu falei, caramba, eu vou ter que ficar modelando o meu treinador, né, o Polozzi, o Paulo Vieira, e eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou direto na fonte. E aí eu ficava modelando o Anthony Robbins. E o Anthony Robbins, se você for ver, ele faz muita pergunta também, e de repente ele vem, faz isso, faz aquilo. Eu falei, começou a fazer sentido. Só que para assim, pensa mais ou menos. O Paulo Vieira levou uma média de 15 anos para chegar no sucesso do Anthony Robbins, entre aspas, aí, modelando ele. Só que o meu treinador, o Polozzi, ele teve o mesmo sucesso que o Paulo Vieira em 5 anos, fazendo a mesma coisa, sabe? E aí eu pensei assim, entendi o que eu vou fazer agora. Aí qual que foi a questão? Eu falei, eu vou modelar muito forte o meu treinador. Que seria como se fosse assim, ó, pensa no marketing digital. A gente tem o Érico Rocha, né? Já ouviu falar do Érico Rocha? O Érico Rocha não foi ele que criou a fórmula de lançamento. Foi o Jeff Walker que criou o Product Launch. Então, o Érico Rocha, ele tem a licença para poder vender a fórmula de lançamento. Se você quiser vender a fórmula de lançamento, você vai tomar um processo fortíssimo. Ele é o único que faz isso. Eu vou até pegar aqui, ó, para vocês verem. Quer ver? Porque eu tô na casa do papai, né? Peraí. Eu tô na casa dele. É que ele voltou para os Estados Unidos e eu tô num processo de mudança. Então, olha só que legal. Vou te mostrar aqui, ó. Chama LaunchCon, tá? Jeff é meu pai, tá? Então, meu pai participava do grupo VIP dele.
Então ele estava dentro desse processo, aí tem um outro, enfim. Por que eu estou te mostrando isso? Só para você entender, ó, vários chama Hack Funnel, enfim. Eu estou te mostrando isso porque o Jeff Walker, assim como esse meu treinador nos Estados Unidos, o Doc, ele tem várias pessoas do mundo inteiro vendendo a fórmula de lançamento. E como meu pai estava com o Jeff Walker, ele pegou e falou assim, o Érico Rocha, de todos os meus treinadores do mundo inteiro, foi o que melhor entendeu a fórmula de lançamento e é o que está melhor passando. E eu falei assim, eu vou ser o Érico Rocha do meu treinador, saca? Então, tipo, foi esse meu mindset. Então, eu configurei meu mindset para quê? Porque a gente fala, eu com todo respeito a todos os outros treinadores, psicólogos, coaches e tudo mais, se eu não acreditar que eu sou o melhor, quem que vai acreditar? Né? A primeira vez que eu ouvi isso foi o Cristiano Ronaldo falando, né? O repórter estava entrevistando Cristiano Ronaldo, acho que Messi e mais um, não vou lembrar. Quem que é o melhor do mundo? Ah, um foi falando do outro. Chegou no Cristiano Ronaldo, ele falou, eu. Aí na hora eu falei, caramba, que prepotente. Né? Não é? Aí eu parei para pensar. Aí eu falei, caraca, se ele não acreditar que ele é o melhor, quem que vai acreditar? Foi aí que eu também tive essa sacada. Eu falei, poxa, eu respeito muito. Eu posso, né, tá contando uma mentira para mim, mas, poxa, uma mentira contada, né, 1000 vezes se torna verdade. Então, para mim, eu sou o melhor. Então, eu começo devagar. Para mim, eu sou melhor na minha cidade, eu sou melhor na minha região aqui de Vinhedo, Valinhos, Campinas, enfim. Estou falando melhor no treinamento mental. Existem pessoas boas também, mas eu acho que eu confio. Acho não, né? Eu tenho certeza que eu confio muito mais em mim do que em fulano, ciclano e beltrano. E Henrico, e tem acho que espaço para todo. Acho não também, né? Sim, tem espaço para todo mundo. Assim como quando a gente fala de profissionais do esporte, professores, pode ser que você se adapte ao treinamento do fulaninho e o Exato. Zezinho também adore e acha o fulaninho muito ruim o método dele. Então, assim, eu acho que... acho não, começar a tirar essas palavras, né? A gente fica com uma forma de falar que não, chega a determinados momentos que não é adequada, né, Henrico? A gente tem que ser mais certeira e falar. Porque eu posso me adaptar com o teu método e não me adaptar com o outro, assim como eu posso ir no psicólogo, para mim é bom, e para você não gosta da energia daquela pessoa e tudo mais. Todos são experientes, a gente tem que buscar os profissionais e a qualificação deles e testar. E depois a gente vai aprender se a gente gostou dele ou não, ouvindo, praticando, fazendo um tempo de treinamento com tal pessoa, e assim como indo para o lado até de nutrição, né? Nessa área aqui do esporte, principalmente o pessoal quando entra em competição, mas o que você come? O que você leva na prova? Olha, a gente pode até falar, mas não necessariamente o que vai ser bom para mim é bom para você, né? Então a gente tem que procurar o pessoal que a gente se sente bem. E então o Henrico tem o método dele, mas pode ser que outros métodos, eu conheço muitos amigos, eu tenho outros profissionais que a gente, aqui no Clube do Movimento, ou no Movimento Esporte Conecta, que a gente sempre está falando, e acredito, como o Henrico falou, como eu não sou da área, eu acredito em vocês enquanto profissionais e indico. Agora, se o Henrique é o meu, se o Zé é o meu, se o Luciano é o meu, cada um com o seu cada um, né? Então, exatamente. Acho que isso que é bacana, a gente conhecer e escolher o que melhor se adapta. E Henrico, nesse conhecer o que melhor se adapta, você estava comentando que você entrou com os primeiros atletas na parte de beach tênis, que é o que você praticava ou pratica ainda, então, né? Na verdade foi o tênis, porque olha que muito doido, né? Foi o tênis antes, né? Porque quando me caiu essa ficha, lógico que, né? Eu contei de uma outra forma, a mesma coisa que eu vou te contar, mas é aquela coisa, a gente acaba fazendo um auto-coaching. Caso eu não consiga chegar numa resolução, eu chamo o meu coach específico, meu mentor específico para cada área que eu precisar. Então, nesse dia eu estava fazendo uma pergunta, poxa, com as habilidades que eu tenho, aonde eu posso atuar? E na hora que eu fiz essa pergunta, eu estava indo para minha casa, né, para cá onde que eu moro, quer dizer, estou na casa do meu pai, mas aqui é do lado aqui. Eu encontrei esse meu amigo tomando um caldo de cana. Aí eu falei, vou conversar com ele. Foi aí que tudo começou. Então foi por isso que eu comecei no tênis, mas eu já gostava do beach tênis antes, por exemplo.
né? Mas eu falei assim, poxa, é legal, dá para fazer um trabalho mais individualizado, dá para eu trabalhar um pouco mais, enfim, eu consigo entender, eu perguntei para ele, eu posso ir assistir algumas aulas suas, fazer anotação, como se fosse um estágio mesmo, né? Para identificar o que está acontecendo. Ele falou, não, pode, vai ser bacana, né? Eu pergunto para os meus atletas, né, se eles se incomodam de você assistir, e eu sempre tive abertura. Então, tinha momentos que eu entrava na quadra com ele, e ele ficava de um lado, e eu ficava com ele, ficava prestando atenção, quando eu senti uma coisa entre uma pausa, né, que acabam as bolas do cestinho, eu ia conversar com o atleta. E aí eu explicava, nesse momento, faz isso, faz aquilo, tal, o que está acontecendo? Ah, mas eu tô nervoso, eu coloco muita pressão em mim, eu não posso errar. E, eu tava ali, tinha pessoa, como eu te falei, tinha pessoa me olhando. Ó, olha quem mandou um abraço aqui, ó, a Silvia, tá escrito ali, ó, Henrico, eu tô aqui e recomendo o seu trabalho. Olha lá que bacana. Ela é uma pessoa que veio do beach tênis e, assim, a gente fez um trabalho, assim, muito legal, que eu trabalhei um pouco da área dela com relação ao beach tênis e um pouco da área dela pessoal. Então eu juntei os dois. E eu fico super contente de estar aí a recomendação dela, né? Porque ela veio por um motivo, a gente descobriu que a raiz estava na parte pessoal. A gente resolveu a parte pessoal, voltou e ficou ótimo. Então você vê, isso daí foi muito bacana. Então eu consigo identificar isso nos atletas através das perguntas, as perguntas de coaching, né? As técnicas, as estratégias. E aí quando eu entendo o que aconteceu, eu jogo a estratégia do Dr. Patrick Com. Entendeu? Que aí é muito mais poderoso, é mais rápido e é certeiro. Quando a pessoa coloca em prática o que eu falei, dá resultado. E, Henrique, a Silvia tá aí, já deu o depoimento dela, mas você passou para a gente aqui, a gente até divulgou. Tem alguns patinadores aí que você também trabalhou. Conta um pouquinho da tua experiência. Uau, foi acima das minhas expectativas até, né? Eu comecei falando primeira vez com o Danilo Sena. O Danilo Sena, assim, é um menino que eu falo pra ele, cara, tem 17 anos. Eu falo assim pra ele, o dia que você morrer, você vai ser estudado pela NASA, porque ele, assim, ele é um menino completamente fora da curva, sabe? E ele patina desde os 5 anos de idade, mas, assim, ele ainda é um menino no esporte, mas agora ele conquistou o bicampeonato dele mundial, ele tem diversos outros títulos, enfim. E ele falou, poxa, tá muito bacana, né, o trabalho com você, posso indicar? Pode. Aí ele começou a indicar, eu queria ter falado com a Fabiola também, que é uma pessoa que eu admiro desde quando eu era adolescente, quando eu andava de patins. Tive a oportunidade de conhecer a Fabiola para quê? Uma das estratégias que a gente tem para a gente trabalhar a autoconfiança dos atletas, eu tenho uma série de perguntas que quando vocês vão respondendo, vão dando umas respostas e eu consigo criar uma coisa que eu chamo de currículo de confiança do atleta. Então, eu peço, vou usar você como exemplo, tá falando do Danilo, né? Mas imagina, eu chego para você, a Alê responde. Aí eu peço para o treinador da Alê responder e peço para um outro amigo também responder. Porque aí eu vou pegando as informações de cada um e eu ajudo a estruturar o seu currículo de confiança para você ficar muito confiante. Aí eu falei, eu gostaria de conversar com a Fabiola. Você consegue falar com ela e coisa e tal? Porque imagina, a Fabiola ela é uma deusa, é assim, do patins, ela é a rainha do patins. Ele, não, eu consigo, pô, ela é mó gente fina. E ele já passou o contato dela, marquei com a Fabiola. Falei, Fabiola, é um prazer conhecer você. Poxa, eu te admiro desde a minha época de adolescente e tal. E ela é super legal, super gente fina, mega educada, super humilde. Ela falou, o que você gostaria de falar comigo, né, a respeito do Danilo? Aí eu expliquei para ela o processo, ela falou, nossa, é muito legal isso que você está fazendo. Eu falei, eu não tinha imaginado isso, né? Eu falei, pô, eu vou conversar com ela para explicar o que ela precisa fazer. E ela achou muito legal. Eu falei, quer saber de uma coisa? Vou perguntar se ela gostaria de treinar comigo. Poxa, ela adorou, ela falou para mim, vai ser uma honra trabalhar com você isso aqui. Imagina, a Fabiola, ela é 8 vezes, né? Ela é octacampeã mundial do patins, e ela competia inclusive com os homens, porque as mulheres não tinham o nível dela. Não, a Fabiola é muito fora da curva também. Então, ela conquistou isso. Eu estava olhando, eu estava fazendo, antes da gente conversar, eu estava refazendo o currículo de confiança dela agora, que vai ter o campeonato nesse final de semana. E a Fabiola, ela tem 50 medalhas de um torneio LG, não sei aonde, nos Estados Unidos não, na Europa, se eu não me engano.
Aí eu falei, Fabiola, você não colocou isso, né? Então assim, eu esqueci. Ela tem uma boneca da Disney, né? Boneca não, é uma boneca que virou a personagem dela, e ela foi dublê de uma personagem de um filme da Disney. Ela foi protagonista, Legal. sabe? E Ela não assim, mora no Brasil, não. a Fabiola, ela é É. daqui de São Paulo. Mas ela mora no Brasil? Mora, ela tá aqui em São Paulo. Agora ela tá com um projeto que chama Fábrica dos Sonhos, que eu até convido vocês a conhecer, porque é um trabalho bem legal. Então ela dá aula para criançada. Gente, a Fabiola, assim, eu sou apaixonado pelos dois lados dela, né? Lógico que mais pela parte do atleta, pelas conquistas dela, sabe? Então, assim, e aí, nesse meio tempo aí, né, conversando com elas, teve essa outra atleta, né, que eu vou falar agora, ela chama Nicole Machado, que as duas estão brigando em pódio, né? A Fabiola, né, nesse último campeonato que teve, pegou o primeiro lugar, e a Nicole Machado pegou o segundo. Então, estou fazendo agora. Então, assim, você vê, é muito legal porque quando eu começo a treinar uma pessoa, essa pessoa começa a ter resultado. E aí as pessoas em volta falam, pô, como é que funciona? O que você fez? Sim. Aí eu falo, as estratégias. Né? Todo mundo quer saber e funcionando. O que a gente espalha de boca a boca realmente ainda é a melhor propaganda e é o lado humano, né, Henrique? Então, eu acho que não Verdade. vai Deixa eu mudar. aproveitar para mandar um beijo para os dois, para os três, né? Sim. Danilo, um beijo para você, querido. Eu sou seu fã, assim, de carteirinha, e você vai para a NASA. Fabiola, um beijo para você. É um prazer estar trabalhando com você. Você é uma pessoa incrível. Sou e sempre serei seu fã. Para mim, ela é a rainha, tá? Do patins. E Nicole, comecei a trabalhar com você agora também, uma fofa. A Nicole tem 15 anos só. Ela é lá de Floripa. E assim, é uma fofa e também é o futuro do esporte feminino aí, tá? Um beijo para você, querida. Ô, Henrique, e o legal Manda. assim, né, que eu acho que eu queria que você falasse um pouco também, independente da modalidade, seja patins, seja natação em águas abertas, seja corrida, seja triatlo, seja patinação, quando a gente fala da parte mental, é indiferente, porque são gatilhos, são coisas que você tem que trabalhar com a pessoa que vai servir para ela. O foco principal, né? É a gente como atleta, mas você falou, e é o que eu já sei também. Tem a gente, enquanto ser humano, tem um monte de coisa que a gente vai descobrindo cada vez que a gente vai se analisando, né? E não deixa de ser, lógico, a gente não está falando de terapia, nem psicologia, não é nada disso, mas a gente levanta igual você falou, eu não sei se é sentimento, se é emoção, se é ansiedade, se é não sei o quê, e aí alguma coisa ouvindo à tona, e na medida do possível vocês têm um conhecimento maior do que a gente, senão a gente não tinha procurado vocês, e consegue dar uma contornada e levar o resultado que a gente espera enquanto atleta, né, Henrico? Exatamente. Antes de mais nada, eu queria mandar um beijo, tá? Muito grande pro Bruno, que tá escrito ali, ó, Aurículo Digital, um grande amigo meu de infância, ele também é da Aurículo Terapia, pessoa incrível, aprendo muito com ele. Brunão, um beijo para você, viu? É muito legal, Ale, porque aquela coisa assim, eu gosto de falar para as pessoas que se você não tem uma pessoa da família, como terapeuta, ou psicólogo, ou terapeuta, enfim, qualquer uma dessas linhas, os nossos pais, eles nos educaram com tudo que eles tinham de ferramenta, né, de habilidade nas mãos deles. Mas eles aprenderam com os antepassados, e assim sucessivamente. Gente, eu tô adorando esses coraçõezinhos. Olha que coisa mais linda. E, ó, Manda mais que eu gosto, eu fico feliz. Ó, Henrico, não precisa se preocupar não que eu vou puxando os comentários. Aproveitando, já que a gente cortou aqui, a Silvia falou que depois de 3 sessões já ganhou pódio. Tá vendo só? Gente, a Silvia é incrível. Obrigado. Enfim, e aí o que acontece? As pessoas acabam sendo criadas, porque aquela coisa é como se fosse vai passando realmente de geração em geração. E a gente não aprende isso com os nossos pais, sim. A gente não aprende com os nossos professores na escola, que nós passamos 13 anos na escola sem falar faculdade, né? E na faculdade você também não aprende. Eu, na educação física, eu tive um semestre só de psicologia, sei lá o quê. Nem lembro qual que era a matéria, que eu só aprendi um pouco de Piaget, de Vygotsky, umas coisinhas assim, entender como funciona o comportamento, a teoria behaviorista e tudo mais. Mas, sabe, não é nada do que eu sei hoje. Assim, o que eu sei hoje e o que eu aprendi na faculdade não dá 0,01%, sabe? Então, o que acontece? A gente não sabe lidar, como eu falei, a gente não sabe nem identificar a nossa emoção
quiçá, lidar com as nossas emoções. Né? Igual eu falei para você. Então, vamos pensar assim, fala qualquer um para mim, Ale, qual que é o primeiro que vier na tua cabeça, qual que é o maior desafio mental que um atleta, pode ser da natação ou qualquer um desses outros esportes, fala para mim que aí eu vou imaginar, ou pode ser o seu mesmo, que eu vou fazer com você, por exemplo, o que eu faço com as pessoas para você entender um pouco do processo. Eu não é o meu medo, mas o que eu ouço muito, principalmente quem faz a transição, né? Pegando o exemplo então de natação. Sim. Quem faz a transição de piscina e quer nadar em águas abertas, mas eu não enxergo o fundo. Realmente, aí é um período de adaptação. Então, qual que é a questão? Vamos pensar assim, ó, qualquer coisa que você vai fazer de transição na vida, primeira coisa é você não se comparar com o outro que já está há tanto tempo ali, tá? E aí primeira coisa, você precisa se sentir confiante. Como é que você se sente confiante? Aos poucos, você vai saindo da tua zona de conforto. Aos poucos. Porque se você der um passo muito grande, você vai se machucar, pode gerar trauma e você pode até perder o interesse pelo esporte, independente. Né? Ainda nem estou falando da água. Então vamos imaginar o seguinte, o que você pode fazer para ir aos poucos se adaptando? Simula dentro da piscina mesmo, como se você estivesse nadando na água que você não enxerga, seja rio, lago, qualquer coisa. Aí você vai falar, mas de que forma? Poxa, fecha o olho. Aí se você falar assim, mas eu não nado de olho fechado, então o que você pode fazer? Começa a usar um óculos escuro, que dificulte muito você enxergar, entendeu? Ou ele marrom, ou ver de colocar um insufilme, ou pintar com canetinha preta. Você tem que fazer... que tá todo embaçado, você não enxerga mais nada. Exatamente, porque você vai ter a mesma dificuldade que você teria. Então você está fazendo um simulado. E aí você começa fazendo isso no seu lugar confortável. Então você vai aos poucos saindo da sua zona de conforto, num lugar que você ainda está confortável. Aí quando você pegou a segurança, entendeu? Você tem que perceber que, lógico, respiração de piscina é óbvio, não é segredo para ninguém, que a respiração no rio, no lago, no mar, enfim, não é a mesma respiração. Você é melhor do que eu para falar sobre a técnica. Eu não falo de técnica, falo de estratégia mental. Então, o que você pode fazer? Vai para uma represa com uma pessoa que você conheça e vai nadando ao lado dessa pessoa. Não fala assim, tipo, hoje eu vou nadar tantos metros porque eu tô acostumado a nadar tantos metros na piscina. Não, vai devagar. Então fala pra pessoa, vamos nadar na parte mais rasa que eu sei, vamos até ali, tipo, fazer 25 metrinhos e voltar. Porque 25, parece que não, mas é 25 que você tá saindo totalmente da sua zona de conforto. Tá? E aí você vai aos poucos se afastando dessa sua dupla até você se sentir confortável. Nesse momento você saiu da zona de conforto e está confortável de novo. O que você vai fazer? Sair de novo. Se entrou na zona de conforto, sai de novo. Então você vai aos poucos, porque se você coloca uma meta muito grande, como eu falei, vai ser difícil e você vai se desmotivar, pode até ser que desista. Ou vá na raça, mas vai sofrer bastante. Mas se você bota uma meta muito pequenininha também, você vai falar, mas nem vou fazer força. Ela tem que ser um pouquinho só acima da sua zona de conforto. Entendeu? Legal. Você tá falando aí, tá passando um filminho aqui na minha cabeça, tanto que final de dezembro eu promovi pena que você naquela época eu não te conhecia, que você seria um que estaria nessa gangue aí. Eu fiz um webinar com uma semana inteira, à noite, com 12 palestrantes, falando sobre o medo. E o medo de nadar em águas abertas, o medo de forma geral, mas baseado muito nas minhas experiências, né? E no que eu estava aprendendo em vocês, né? Como você que eu estou conhecendo agora, mas em outros profissionais que, de certa forma, me ajudaram a estar gerenciando as minhas emoções, a estar eu me desafiando, mas de forma consciente, né? A galgar patamares aí mais confortáveis para poder ficar mais confortável e nadar no mar. E tudo é um processo de autoconhecimento e conhecer também o ambiente que você está. Essa transição que você falou. E foi muito bacana, porque por que eu digo que está passando um filme, né? Além daquilo lá que eles trouxeram, agrega com o que você está falando agora, é dessa forma que eu percebo também. Eu vejo, eu entrevisto muita gente, que dá esse passão enorme, pode até conseguir, mas aí pega trauma, daí não quer mais saber, tá bom, não sei mais o quê, e não é saudável.
Então, eu acho que além da parte toda profissional, como você falou, no ensino a técnica, você vai pegar a técnica, o teu professor depende da modalidade que você está atuando. E pode ser que você seja uma pessoa que precisa um toquinho lá de aprender algumas estratégias mentais, entender como você funciona, como essa parte aí da mente pode nos ajudar, porque tem muito preconceito ainda, e vem tudo do histórico também, familiar, como você mesmo disse. E é muito bacana que cada vez mais agora a gente tem ouvido no meio do esporte, essa equipe multifuncional e profissionais igual o Henrico aqui, que trazem esse estudo e essa a possibilidade de estar ao nosso alcance. Quando eu falo nosso alcance, é atletas amadores, praticantes de atividade física, e não necessariamente só aqueles profissionais do esporte que realmente conseguem ter, porque é a profissão deles, né? E eles têm aí físio, médico do esporte, tem toda uma gama. Então hoje está mais acessível isso, então isso é bacana também. E também está mais acessível porque vocês estão estudando e trazendo isso para a gente de uma forma mais fácil, né, Henrico? O mais legal de tudo, Ale, concordo com tudo que você falou, e também aquela questão assim, ainda está difícil, tá? Mas está mudando aos poucos, mas é essa aceitação de fazer algum tipo de terapia. Porque Exato. as pessoas têm essa sensação de que terapia é para louco, aquelas coisas todas. Sim. Eu vou, inclusive, eu vou me expor aqui com maior segurança do mundo, tá? Eu tô longe de ser perfeito. Eu tô longe de ser perfeito. Por isso que eu te falei. Hoje, como eu entendo, aonde que tá me atrapalhando, eu já vou sozinho. Eu falo, bom, eu tô com dificuldade, um exemplo, no meu casamento, não que esteja, graças a Deus estamos bem. Mas eu vou procurar algum amigo que conhece alguém do casamento. Eu vou pro casamento. Falo, poxa, não tá legal, a gente tá brigando em casa, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo. Ou eu vou pesquisar antes, ver o que eu consigo fazer sozinho. O que eu não consigo, eu tenho que contratar um profissional, entendeu? Porque às vezes você vai naquele profissional que alguém te indicou, você vai só na dica, mas falta alguma coisa. Porque não dá pra gente também passar todo o nosso conteúdo, senão a gente não vive, né? A gente não consegue vender nosso produto. Então, eu adoraria, né? Mas isso, como funciona comigo, também funcionam com todos os outros de todas as áreas, né? Então, se alguma dificuldade que eu tenho que buscar com algum profissional. Então, uma outra coisa que eu queria falar é o seguinte, as estratégias que eu trago aqui, né, que eu venho aprendendo com o meu mentor lá dos Estados Unidos, eu percebi que dá pra gente trabalhar em várias áreas da vida. Então, quando eu pego alguma dessas estratégias, vou pegar uma delas que a gente fala que é uma estratégia mental pós-erro. E aí eu explico para os meus atletas as estratégias. Então, para explicar, demora um tempo, né? Uns 15, 20 minutinhos para explicar os passos. Mas a hora que você entende, você aplica isso em segundos. E aí, quando eu erro alguma coisa que eu estou ensinando para eles, ou eu digito errado, ou enfim, eu tenho algum erro, eu falo para eles, eu vou fazer a estratégia agora, eu vou mostrar para você que eu não sou atleta agora, né? Eu estou no meu trabalho, eu estou sentado na frente do computador atendendo você, e eu vou usar aquela estratégia do erro nesse momento. Pum! Aí eles falam, nossa, dá. E aí, você vê a Silvia, por exemplo, é uma prova viva, não vou falar do que aconteceu com ela, mas o que eu quero que você entenda? Ela não é uma atleta profissional, e eu consegui usar as estratégias para a vida pessoal dela e para o beach tennis. E ela está longe de ser profissional. Ela está numa categoria, vamos pensar assim, no beach tennis você tem o iniciante, CBA e profissional. Eu acho que ela não está na B, ou ela está no máximo na B, entendeu? Ela não é profissional. Profissional é a pessoa que vive disso, ela não vive disso. Ajudei ela. Tem um menino que eu cheguei para ele e falei assim, vamos lá fazer uma lista aqui das conquistas que você já teve desde que você começou a treinar. Aí ele falou, eu comecei a ficar mais calmo comigo, eu comecei a ter mais paciência com os meus pais, porque antes eu não tinha paciência com eles. Estou falando do menino de 12 anos de idade, tá? Legal. Ele falou, na escola eu tô com mais paciência com os meus amigos, eu tô mais calmo para assistir aula, eu tô tendo mais paciência. Ele falou, minhas notas melhoraram. Aí ele falou, joga videogame também. Ele, nossa, não vou lembrar o nome desse videogame. Ele falou, mas é parecido tipo com Counter-Strike, primeira pessoa, de tiro e tudo mais. Ele falou, até isso tá ficando melhor, porque antes eu tentava fazer uma coisa, eu errava, eu falava, primeira coisa, eu identifico o momento que eu errei,
eu sei o que eu preciso fazer para corrigir, eu esqueço rapidamente que eu fiz aquele erro e eu vou fazer o que eu falei que eu ia fazer. Entendeu? Então ele usa a estratégia do erro no videogame. Você fala, gente, é um menino de 12 anos. Entendeu? Então, assim, super funciona, funcionam, né, as estratégias para as outras áreas da sua vida também. E Henrico, como a gente abriu a live aqui, né, falando que teremos aí no dia 4 de maio, das 19h30 às 21h30, 2 horinhas aqui com o Henrico. Para você que ainda não está no Clube do Movimento, é só entrar lá no meu site, movimentoesporteconecta.com.br, acesse o clube, cadastro gratuito e entrou para o clube. Aí você vai lá, na página de abertura tem lá um clique aqui em vermelhinho para você fazer parte desse dia, dessa noite aqui com a gente no dia 4 de maio. E nessa noite, dia 4 de maio, Henrique, o que a galera pode esperar em 2 horas aí? O que dá para eles aprenderem com você? Bastante coisa, porque assim, às vezes eu até acabo falando um pouco rápido para dar tempo de falar bastante coisa, né? Mas tem bastante questões assim a respeito de pré-competição, né? Então, uma das coisas que eu gosto de falar são os 7 passos da preparação mental pré-jogo. Uma delas, eu vou falar os 7 agora, tá? Uma delas é você fazer a transição da sua vida pessoal para o seu esporte. Vou dar um exemplo de uma atleta que eu venho trabalhando, e ela chegou e falou assim, olha, eu tenho um animal e coisa e tal, e esse animal está atrapalhando um pouco a minha relação. Ah, tá bom. E aí a pessoa foi entrar pro jogo e falou, nossa, e esse animal, tipo, acabou se comportando mal. Ah, eu tenho que me segurar para não falar coisa errada, né? Para não dar muito spoiler da pessoa. O animal se comportou mal, a pessoa, né, o parceiro dessa pessoa ficou estressado e não sei o que, e essa pessoa já foi para a competição sentindo super mal, porque ela não tomou o café da manhã direito, teve esse estresse com esse animal, e ao invés de fazer todo aquele momento gostoso, aquele ritual de café da manhã, se preparar, foi emburrada pro carro. Foi emburrada pro carro. E aí já mandou mensagem, Henrique, não sei o que. Eu falei, primeira coisa, calma, eu sei que é difícil, faz pouco tempo que a gente está falando e tal, você tem que fazer isso e aquilo. Ela, será que eu vou conseguir? Então você vê, a própria pessoa tem dúvida. Eu falo, vai, porque eu conheço você, eu sei o quanto você é inteligente, eu vi o quanto você se entregou nas nossas sessões, segue esse passo a passo que eu tô te falando. Tá bom, beleza. E aí eu falei, você vai ter que fazer isso, aquilo. Então, primeira coisa, você esquecer aquele negócio, né? Esquece o que aconteceu e entra na sua vida como atleta. E aí eu ensino um passo a passo de como você fazer isso, porque a diferença, as pessoas normalmente, Ale, chegam para os profissionais vendendo qualquer tipo de produto. Qual que seria o mais certo? A gente tem que falar para vocês o que vocês têm que fazer, mas o como vocês vão fazer é no curso que a gente explica, entendeu? Então, esse é um gostinho de quero mais. E aí o que aconteceu? Eu expliquei tudo isso para essa minha atleta e tal, e ela falou assim para mim, no primeiro momento não deu muito bom, a gente perdeu, aí ela falou, eu fui pro banheiro, e depois que essa pessoa foi pro banheiro, descarregou o que tinha que fazer, ela voltou, 0 bala, que é o que era para ela ter feito antes. Ela não conseguiu, tudo bem, mas no outro momento ela conseguiu. Você entende? Legal. Ela falou, demorou para eu conseguir fazer. Eu falei, não tem problema, é um processo. Agora que você já entendeu e conseguiu fazer isso, você vai ter que fazer o que eu chamo de, uma das coisas, o diário de bordo. É você preencher, fazer uma autoavaliação, papel e caneta na mão aí, galera. Você fazer uma autoavaliação das coisas que você fez bem nesse momento da tua competição, que você vai continuar fazendo. E aí você tem que anotar o que você fez de coisa ruim que você gostaria de melhorar. Pegando esse gancho, essa pessoa fez o quê? Ela entendeu que ela não conseguiu colocar em prática isso, ela foi tipo no segundo tempo do futebol, vai? Ela entendeu que isso ela tem que fazer antes do jogo. Então, a outra pergunta ela tem que responder, mas o que eu vou fazer, qual que vai ser o passo a passo para eu conseguir fazer isso no antes do jogo? Se preparar antes, ter mais tempo antes para fazer antes do jogo, não no meio no segundo tempo. Ela foi atrás do prejuízo, mas podia ter sido mais eficaz se ela tivesse começado antes. Mas é um processo de aprendizado, igual você falou também, estava... Não, mas está tudo bem.
Uma das coisas que eu acho importante comentar é o seguinte, né? Às vezes os próprios atletas se colocam pressão pensando o seguinte, poxa, o Henrico me ensinou estratégia A, B, C, pô, é pra eu estar inabalável. Mas e se eu fizer tal coisa? Ele vai ficar desapontado comigo. Então vários já falaram isso pra mim, e aí eu falo, pode parar, porque eu não vou ficar assim. Muito pelo contrário, você tá num processo. Se você quiser, de novo, olha a comparação. Se você ficar comparando o seu mindset com o meu mindset, você vai se destruir. Você está num processo. É a mesma coisa que eu for pro esporte que você pratica, você tem a sua experiência e eu vou chegar lá agora, você pode me dar todas as dicas do teu esporte. Eu não vou conseguir de primeira. Então, é um processo, né? Sai da zona de conforto devagar. Então, quando eu falo isso, eu já tiro aquela pressão da pessoa. E quando ela vai sem pressão, ela performa melhor. E você sabe que eu já ouvi isso de pessoas que, enfim, se deram mais do que deveriam dar, porque depois acabaram ficando mal depois de uma prova, porque elas estavam com medo de desapontar o treinador, por exemplo. Mas o treinador não pediu nada, mas são coisas uma autocobrança, né, que a gente coloca na cabeça, já não chega a gente se cobrando, daí a gente acha que o outro está cobrando da gente sem estar. E se a gente não conseguir gerenciar isso, vai atrapalhar. Com certeza. Você acabou de entrar no segundo tópico. Ah, é? Então já vou até falar. Seria o quê? Você tem que, primeira coisa, descartar essas expectativas que você tem. Isso que você falou do treinador. É super comum as pessoas que estão ao seu redor. Quem? Treinador, seja ele físico, seja ele mental, seja o seu professor, né, o seu personal trainer ou algo assim, o seu nutricionista. Então, os treinadores no geral, cara, descarta todas as expectativas do que você acha que pode acontecer, que é o que eu falei lá no começo. Aí o Dr. Patrick falando, ele fala assim, stop the mind reading. Então, você automaticamente para de fazer a leitura mental e foca no que você precisa fazer, porque senão você fica com o seu foco dividido. Se você ficar com 50% do seu foco pensando no que as outras pessoas vão pensar e 50% no que você tem que atuar, não vai dar bom. Então, são os treinadores, que normalmente a gente pensa. Quando é adolescente, né, os mais novos, enfim, quando tem os pais ali por perto, então, os pais, eles também têm essa autoexpectativa. Se tem os namorados, namoradas, entendeu? E também os colegas que estão assistindo você. Vamos pensar que você joga vôlei ou futebol, você está jogando e o seu colega está assistindo na arquibancada. Você tem essa... o que o fulano vai pensar? Ainda mais, vamos pensar os adolescentes, né? O meu paquerinha tá lá me assistindo. E se eu errar essa bola? Entende? E Henrico, tem uma coisa também, né? Antes que eu esqueça aqui, tô até com a minha do lado aqui. Se vocês prestarem atenção, quem tiver no nosso treinamento vai concorrer a essa mochila. Olha o tamanho dela, olha eu aqui, ela cabe um monte de coisa. Então, da Nata Esportes, um dos parceiros aqui do movimento, essa mochila da Speedo vai ser sorteada no nosso treinamento no dia 4 de maio. A Speedo é Swim 2 que fala? É Swim 2. E é a Nat Sports, que é uma das representantes e tem uma loja virtual online de produtos de natação. Então, Rafael, se você quer, esperamos você no nosso treinamento. Quem sabe você é o sorteado. O treinamento é fechado, é online, no 4 de maio. Tem a inscrição lá no site, movimentoesporteconecta.com.br. Mas você precisa fazer parte do Clube do Movimento, que é gratuito, é só fazer o cadastro lá no Acesse o Clube no mesmo site. Então, exatamente. Dia 4 é aniversário do teu pai, então, Rafa, de repente você ganha a mochila para dar pro teu pai. Aí você pede emprestado para você usar. Para usar um dia ou outro, né? E é uma super mochila, né? Você viu? Eu achei muito legal também, né? Por ser dessa questão da natação. Tem aquele compartimento, né, para você usar sua roupa molhada ali, né? Isso exatamente. Achei super interessante, muito legal. Enfim, também queria agradecer, tá? Como chama mesmo o pessoal? Esporte? Nata Esportes, na figura do Nata Miguel. Esportes. Miguel, que é um super empreendedor, ele que também é nadador. Eu conheci ele em Ilhabela esse ano, Henrico. A gente já trocou figurinhas, igual eu troquei com você, deu certo a parceria.
e ele está oferecendo aí para a gente essa mochila aí que super vale a pena. Maravilha, queria agradecer também, viu, Miguel? Tenho certeza que vai ser um plus, né, para essa galera que vai participar. Eu achei muito legal a sua ideia também, Ale, de abrir para esse pessoal também, né, que já fez o seu Aquacamp, né? Exatamente. É uma forma de complementar, que é aquela coisa. Você provavelmente só não ofereceu esse meu treinamento antes porque a gente não se conheceu, mas eu achei muito legal de você, não seria voltar atrás, né, mas é buscar esse pessoal que identificou essa questão de, pô, podia ter tido isso, né? Agora tem, eu achei muito legal. Parabéns pela sua iniciativa também. Obrigada. Teve o feedback, né, que a gente, dentro das 9 palestras que a gente colocou, a gente acabou não falando da parte mental, não porque a gente desconhecesse, mas eu acho que na hora, né, de montar lá o dia do Aquacamp, a gente vai botando tanta gente e para você ver, né, é uma coisa super importante, mas como não é tão rotina, igual ter um nutricionista, igual ter o nosso treinador, igual ter o fisioterapeuta, acaba que, bom, não passa batido, mas no feedback do treinamento o pessoal falou, olha, bem que podia ter alguém falando aí da parte mental. Então a gente vai fazer abriu também para quem já participou, mesmo que não façam parte do clube, para poder estar lá com a gente num preço promocional, porque é diferenciado, né, Henrique, que você está trazendo aqui para a gente. Então, Henrico, olha, eu acho que se a gente ficar falando muito mais também, você vai dar muito spoiler e a gente quer que o povo esteja lá com a gente no dia 5, no dia 4. Estou com o dia 5, Henrique, porque no dia 5 eu faço 3 anos aqui de Movimento Esporte Conecta. Então, maio vai ser o mês de comemorações. Eu faço aniversário em maio, dia 5, o Movimento Esporte Conecta faz aniversário. Então, vamos abrir maio na primeira semana já com o treinamento do Henrico. Então, vai ser já um presente aí para mim do mês de maio. Então, vai ser muito bacana. E aguardamos todos vocês, né, pessoal? Maravilha, muito legal. Pô, queria mais uma vez ali, assim, parabenizar você pelo que você vem fazendo, vem galgando. Tá nítida aí as suas conquistas. Eu também estou muito feliz em poder fazer parte desse seu movimento que você está fazendo, né? Sou muito grato de verdade por você acreditar em mim, no meu trabalho e tá me colocando aqui ao seu lado, que, poxa, para mim é muito gratificante, tá bom? Parabenizar e também agradecer. E legal. A gente está terminando, é isso? Porque senão a gente vai ficar aqui, ó, assunto não falta, né? O Instagram não derruba mais a gente, Henrico. Antes, o que acontecia? Dava uma hora, como eu tô desde 2020 fazendo live sem parar, dava uma hora, o Instagram acabava. Ou você tinha que abrir outra live, né? Ou a gente ficava conversando. Mas se deixar, aí, ó, que a Silva tá falando, né? Conversar com a gente. Verdade, querido. Com certeza. Então, assim, acho que a gente deve estar com quase uma hora de... Nem sei que horas são, mas fique à vontade. São 9 em ponto. Olha aí, ó. Viu? Já, o meu radar aqui já mais ou menos sabe o quanto tempo que a gente está conversando. Mas, Henrique, se tiver mais alguma coisa para complementar, quer deixar mais algum recado, fica à vontade. Não vou cortar você só porque deu uma hora, não. Legal, não. Para mim, assim, você vê que muito bacana. Primeiro, eu também queria agradecer mais uma vez a Silvia, né, falando que tá comigo é enriquecedor. Eu fico super feliz de ter esse feedback positivo, né? Obrigado, querida. Um beijo para você. Não, eu tô falando isso porque se você for ver, isso que é uma das coisas que eu achei legal a gente falar em algum momento, que entre aspas está começando a cair na boca do povo, o tal do flow, né? O que é o flow, o estado de flow. Porque se você for ver, a gente faz 1 hora que a gente tá aqui e eu não tive essa percepção de que deu 1 hora, né? Que é o que você falou. Para mim, poxa, dava para ir muito mais. Eu separei aqui pra gente falar 7 passos da preparação mental pré-jogo, eu falei 2, tá? Então, assim, você vê, pra mim, eu fico de fato, né? Mas eu também, eu não sei se vocês viram no post, hoje é aniversário da minha caçula, tá fazendo 6 anos. Saindo, ainda bem que eu fiquei o dia inteiro aqui, assim, com ela, né? Mas saindo daqui a gente vai cantar um parabéns pra ela e amanhã vai ser a festa dela de fato. Mas eu queria só convidar o pessoal, nesse mesmo processo aí, né? Eu vou lançar, eu tô colocando ainda, né, ainda no meu Instagram, se bem que a gente tá com algumas pessoas aí que a princípio não são os meus seguidores de fato ainda, mas eu convido vocês a seguir a minha página. Eu vou fazer um lançamento, tanto que eu tô colocando aqui, né, faltam 4 dias,
Hoje, faltam 3 dias, porque eu vou também fazer o lançamento do meu programa para quem quiser participar. Então, vocês estão sabendo em primeira mão, antes da minha audiência ainda. Legal. Qual que é a questão aqui, ó? Eu vou fazer um lançamento não, eu estou criando esse programa pré-competição, chama A Jornada do Atleta Vencedor, tá? Então, vai ser dia 3/5, o início do meu programa. Porém, semana que vem, eu vou fazer 4 lives e cada uma eu vou explicar cada uma das ferramentas que a gente também vai trabalhar. E quem quiser conhecer um pouquinho mais, são só 10 vagas, tá, Lê? Só para você saber. Esse eu vou fazer só para 10 pessoas e vão ser, no caso, mais extensos. São 5 semanas. Então é um processo de 5 semanas, então eu vou explicar como vai funcionar. Quem quiser da sua audiência fazer parte, conhecer, vai ser muito bem-vindo. E se quiser, de fato, entrar na turma, são só 10 vagas, tá? Eu tô colocando 10 mesmo. É legal, né? O pessoal já teve uma visão aqui do que pode esperar. A gente está falando de 2 coisas aqui, pessoal. Então, o Diogo tem o projeto dele, tem esse treinamento aí de 4, 5 semanas, que é a Jornada do Atleta Campeão, que faltam 3 dias para, não sei se é a primeira turma, como que é, mas são 10 vagas agora. Qualquer coisa vocês mandam lá inbox para ele. Se tiverem dúvida e quiserem achar ele mais facilmente também, e não lembram como que é o Instagram, pode mandar inbox para mim, que eu direciono para ele. Então, esse é o programa completo dele. E para quem quiser conhecer um pouco mais, eu acho que depois, né, Henrique, você vai abrir outras turmas. Tem o nosso lá bate-papo, palestra, mini treinamento, de 2 horas no dia 4 de maio. E aí você vai ter a oportunidade de estar ao vivo com a gente, né, Henrique? Os participantes vão poder interagir com a gente, fazer pergunta para você. E aí, quem sabe, tá matriculado aí na próxima turma do Henrico para um programa mais completo. Depende da sua necessidade. Então, eu acho que é por aqui, exatamente. Né? É isso aí. Perfeito. Então tá bom, Henrico. Ó, obrigada, parabéns aí, beijo para sua filha, né? É a minha filha, a Isabela. E obrigada para todo mundo que está assistindo a gente, que vai assistir depois. A live fica gravada aqui e também vai estar no YouTube. Segue a Ale. Obrigadão, Henrique. Ale, posso pedir uma coisa para você antes da gente finalizar? Fala. Eu vou fazer o seguinte, normalmente eu faço isso com os meus atletas, tá? Você não precisa fazer exatamente a mesma coisa. Eu gostaria de fazer um print da nossa tela, tá? A gente faz uma pose, um print da tela e a gente posta para chamar as pessoas que não assistiram ao vivo para que eles possam ver a repescagem. O que você acha? Pode fazer. Eu sempre faço, né? Eu pego depois do vídeo e ponho no story também. Mas se você conseguir fazer agora, você já me adianta. Eu vou fazer já. Eu vou fazer já, então, já que você me deu essa abertura, eu agradeço, e também aproveitar para as pessoas, né? Quando você fizer, caso você queira, né, pegar essa foto, você pode também, né, pegar esse print da tela e escrever embaixo, além de me marcar a Lei, escreve embaixo qual que foi o teu maior aprendizado, qual que foi o melhor insight que caiu para você, e escreve lá. E se você tiver dúvida, pode perguntar também. Quando você me marcar, eu vou responder usando esse nosso print, tá bom? Podemos tirar, Lê? Pode. Ó, com certeza. Só para você saber, eu vou fazer assim porque é minha marca, tá? Você fica à vontade para fazer a sua pose. Eu não tenho pose, eu vou ficar normal mesmo. Faz a sua, então prepara. 3, 2, 1 e valendo. Foi, vamos fazer mais uma que eu acho que você piscou bem na hora, peraí. Achei que você tá linda assim, achei que você tá linda assim. Fica assim. Prepara, hein? Prepara, 3, 2, 1 e já. Foi, maravilha. Melhor. Obrigada, adorei. Henrique. Valeu, querida. Um beijo para você e para todos também. Valeu.